Alô, gente amiga, gente querida, estamos de volta. Bem-vindo a você que está conosco em nosso canal Impacto Gospel News. Se inscreva e vai aí fazer parte do nosso canal, né? Ative o sininho, dê o seu like e deixe o seu comentário. Receba as nossas notificações. Hoje nós temos mais uma novidade. Nós estamos aí continuando a fazer é, aquela aula, aquele esquema do verbo, né? Estudando aí a língua portuguesa com a Bíblia. Você que tem lido a Bíblia, você que está se esforçando aí para manter em dia a sua leitura bíblica, nós temos aí algo surpreendente, a língua portuguesa com a Bíblia. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Bem, a língua portuguesa, aula um, temos aí a aula um. Nós vamos falar hoje sobre flexão verbal. A flexão verbal, ela, ela atua no verbo da seguinte maneira: ela atua no verbo como em número, pessoa, modo e tempo. Número, pessoa, modo e tempo. E nós vamos então analisar cada uma dessas etapas para que você possa estar realmente atento a esses pormenores. O número é o verbo que admite aí, o número ele atua no verbo no fazendo singular e plural, concordando com o seu sujeito. Bom, os exemplos, nós temos aí a sorte faz cessar os pleitos. A sorte faz cessar os pleitos. Observe o faz, né? O verbo fazer, ele está flexionado aí no singular e está acompanhando a sorte, que é o sujeito. Nós temos aí, que faremos para executarmos as obras de Deus? João capítulo 6, versículo 28. Esse verbo fazer já está aí no plural, né? Singular, o verbo fazer articulando com o sujeito, que é sorte, e o verbo fazer articulando com o sujeito oculto, que é nós. Vamos para o seguinte. Aí o verbo sendo flexionado de acordo com a pessoa, né? Servem de sujeito ao verbo as três pessoas gramaticais, conforme nós vamos ver agora. A primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Cada uma delas com o seu singular e com o seu plural. Aí nós tivemos aí alguns exemplos para notificar. Primeiro, eu faço viver. Está no singular, verbo fazer, no singular, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Nós somos loucos por amor de Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 4, 10. Nós somos, observe que o somos, o verbo ser, está no plural, primeira pessoa do plural. Em cima, a primeira pessoa do singular. Embaixo, a primeira pessoa do plural, ok? Nós temos aqui agora a segunda pessoa do plural, do singular e do plural. Nós temos aí mais um exemplo. Tu és o lugar em que me escondo. Salmos 32 e 7. Aí observe o termo em destaque, tu és. Tu, a segunda pessoa do singular, fazendo aí flexão com o verbo ser, né? Tu és. Observe bem que não é tu é. Muitas pessoas articulam o verbo, né? O verbo faltando aí o S, mas não é. É tu és, tu és. Agora, quando você articula como a segunda pessoa como você, você é. E tu és, ok? Bom, vós sois deuses, ok? Vós sois deuses, segunda pessoa do plural, Salmos 82 e 6. Temos aí a terceira pessoa do singular, porque ele faz, terceira pessoa, ele faz a chaga. Jó 5 e 18. O segundo exemplo, antes que eles dormissem. Está aí o verbo dormir, fazendo articulação com o pronome eles, terceira pessoa do plural. Bem, vamos agora para o modo.
Quanto ao modo, os verbos classificam-se em indicativo, subjuntivo, imperativo e formas nominais. Indicativo, subjuntivo e, por último, formas nominais. Bem, vamos aí ao indicativo. O modo indicativo, no modo indicativo, o falante nega ou afirma fatos. E esses fatos eles podem estar no passado, no presente e no futuro. Ou no futuro. E nós damos aí 3 exemplos clássicos com o verbo atender, fazer, o verbo atender e o verbo fazer. Nós temos aí, em primeiro lugar, o verbo atender, os ouvidos que atendem, à repreensão. Provérbios 15, 31. Observe que a palavra em destaque, atendem, está no presente. Assim fizeram Moisés e Arão, Êxodo 7,6, verbo fazer, flexionado no passado, fizeram. E finalmente, os teus companheiros farão deles um banquete, verbo fazer novamente, nesse caso, no futuro, articulado no futuro, Jó 41:6. Nós temos o modo subjuntivo. No modo subjuntivo, o falante considera o fato como uma possibilidade, um desejo ou deixa dúvidas em suas declarações. Nós vamos aí a alguns exemplos. Se escolhesse uma destas cidades, Deuteronômio 4:42. Observe que aí o termo destacado, se escolhesse, está conjugado aí no verbo, no modo subjuntivo, né? Se escolhesse, denota uma declaração de dúvida, de possibilidade. Temos aí no segundo exemplo, que tenha morrido ou tenha sido despedaçada. Nós temos, então, que tenha morrido, a ênfase aí é que tenha morrido no modo mais que perfeito do modo subjuntivo, que tenha morrido, denotando também uma dúvida, um desejo ou uma possibilidade. E por último, se eu tivesse fome, Salmo 50:12. Se eu tivesse, né, os termos aí sublinhado e destacado, se eu tivesse, ok? Nós temos o imperativo. O imperativo expressa uma ordem, um conselho, um pedido. E os exemplos aí abaixo, de um versículo apenas, Tito 3:1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Admoesta, ali destacado o verbo admoestar, admoesta, ou seja, na segunda pessoa do verbo imperativo, do modo imperativo afirmativo. Nós temos sujeitem, terceira pessoa do plural, do modo imperativo afirmativo, também obedeçam e estejam, ambos na terceira pessoa do plural do modo imperativo afirmativo. Agora vamos para as nossas formas nominais. Essas formas nominais, elas não fazem parte de nenhum tempo ou modo verbal e desempenham tanto função de verbo como função de nomes. Eles podem estar representados como substantivos ou adjetivos. Nós temos aí as formas verbais conhecidas, mais declaradas, mais faladas em nosso meio. Temos o particípio, gerúndio e infinitivo. Particípio, gerúndio e infinitivo. O particípio, ele indica uma ação concluída e pode ter valor de adjetivo, concordando com o substantivo a que se refere. É identificado no sufixo do, né, tracinho do ou tracinho da, conforme nós vemos aí nos exemplos a seguir. Quem crê nele não é condenado. Olha aí o verbo condenar sendo articulado no particípio
aí o destaque, condenado. E nós temos um segundo exemplo, julgada, pois por que há de minha liberdade ser julgada? 1 Coríntios 10 e 29, julgada, o termo em destaque do verbo julgar, julgada, ok? Gerúndio. Gerúndio expressa uma ação em curso, podendo equivaler a um advérbio, ou ao indicar uma circunstância ou um adjetivo determinando um substantivo. Eles terminam, né, o sufixo aí terminado em tracinho, endo ou ando. Exemplos: obedecendo a voz da sua palavra, Salmo 103. Nós temos aí clamai cantando, aí os verbos em destaques, elucidando o que nós já havíamos falado anteriormente. Endo ou ando. O gerúndio sempre vai terminar com esse sufixo. Nós temos, finalmente, o infinitivo, que indica a ação verbal propriamente dita e pode ter valor de substantivo. Exemplos: o cometer desordem é divertimento. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Ah, mas quando que eu descubro que o infinitivo é um substantivo? Quando ele vem acompanhado, geralmente, de um artigo. Artigo o ou o artigo a. Então está aí, gente, a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje que trata sobre os verbos, sobre a flexão verbal. Eu espero que tenha sido de grande utilidade para você e tenha esclarecido as suas dúvidas. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, o canal Impacto Gospel News. Inscreva-se, ative o sininho e dê o seu like e deixe o seu comentário. Receba as nossas notificações periodicamente. Um abraço a todos. Até a próxima.